Boa noite, entrando no ar mais um Cristo da Vida Kids e Teens. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam continuar levando a mensagem da salvação para as outras pessoas. Ele disse que nós temos que ser luz no meio da escuridão. Então vamos cantar que nós devemos espalhar essa luz, ser essa diferença nesse mundo, porque nós temos a Jesus no coração. Vamos louvar? Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Estamos memorizando em casa. E a palavra que dizia, Atos 12 e 24. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor Jesus, e a todos que estavam em sua casa. Atos 16, 30 a 32. A natureza também louva ao Senhor Jesus. Mas Deus foi tão bom conosco que na nossa voz também, para a gente poder cantar, poder louvar.
Então vamos louvar aí, junto com a natureza, o nosso Senhor Jesus. Vamos lá? Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Vamos lá. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 História missionária. Ellen Roosevelt, a médica missionária que foi fiel ao Senhor em meio ao sofrimento. Uma das palestrantes mais procuradas no final do século XX, doutora Ellen Roosevelt, foi uma médica missionária no Congo e seu impactante testemunho cativa e desafia qualquer um de seus ouvintes. Ellen nasceu na Inglaterra em 21 de setembro de 1925, numa família de classe média respeitada. Desde criança, ela carregava um peso de ser sempre a melhor em todas as coisas. Do contrário, pensava que não receberia amor nem respeito de sua família. Aos 12 anos, Ellen passou a frequentar uma escola exclusiva para meninas, e em 1944, quando tinha 19 anos, ela partiu para a Universidade de Cambridge a fim de estudar medicina. Em seu primeiro ano de faculdade, Ellen participou de estudos bíblicos, conferências cristãs e passou a ler as Escrituras avidamente. E assim passou por uma experiência de conversão que a fez afastar-se de sua fé anglo-católica e juntar-se às fileiras dos evangélicos. Sua dedicação ao serviço missionário foi uma consequência natural.
Desde a infância, Ellen tinha o desejo de ser missionária, ao ouvir sobre missões e ver o exemplo de seus tios que serviram como missionários. Depois de formar-se em medicina, Ellen candidatou-se ao treinamento da Cruzada de Evangelização Mundial. Depois, passou 8 meses aprendendo francês e estudando sobre doenças comuns da região tropical. Em seguida, teve que levantar sustento financeiro, comprar suprimentos médicos e pessoais, tomar vacinas e fazer muitos outros preparativos para sua viagem a milhares de quilômetros de casa. Seu desejo de ser missionária finalmente se realizou em 1953, com 28 anos de idade, quando saiu de Londres em 14 de fevereiro e navegou para a África. Ellen viajou de trem, de navio a vapor e de caminhão por metade do caminho que cruzava a África, chegando ao vilarejo de Ibambi, nordeste do Congo belga, em 17 de março de 1953, 4 semanas após ter saído de casa. Sua tarefa era estabelecer serviço médico missionário e treinamento naquele distante vilarejo. Ao chegar ao Congo, Ellen descobriu que as necessidades médicas eram imensas e fez o que pôde para melhorar a situação. Ela logo percebeu que os conceitos tradicionais da medicina missionária nem sequer começariam a resolver os sérios problemas de saúde ao seu redor. Em lugar de estabelecer um centro médico regional onde um clínico trabalhasse em tempo integral dia e noite, ela planejou um centro preparatório onde enfermeiras aprendessem a Bíblia e medicina básica, sendo depois enviadas de volta às suas cidades a fim de tratar dos casos de rotina, ensinar cuidados médicos preventivos e servir como evangelistas leigos. O plano era de longo alcance. E Ellen teria muitos desafios. Desde o início, ela foi bloqueada em todas as frentes por seus colegas, que acreditavam que uma missão não devia envolver-se no preparo de nativos, principalmente em terrenos como o da medicina. Mas apesar de tudo, ela não desistiu. Nos primeiros 2 anos em Ibambi, Ellen passou meses na construção de um hospital e fundou um centro de treinamento para enfermeiras, onde ela treinava mulheres africanas para servirem como enfermeiras evangelistas que administrariam clínicas em diferentes regiões. Mas a pedido da diretoria da missão, Ellen teve que mudar-se para Nebobongo, 11 quilômetros distante do vilarejo de Ibambi, para um velho campo de leprosos que fora invadido pela selva. Lá, Ellen fundou 48 postos de saúde rurais nas imediações próximas, um centro de treinamento para a formação de paramédicos e um hospital com 100 leitos e uma maternidade, atendendo mães, leprosos e crianças. Em Nebobongo, o hospital e o centro de treinamento tiveram de ser construídos do chão, e as únicas pessoas que haviam para fazer isso eram Ellen, uma colega europeia chamada Florence Stemben e os alunos. Eles tiveram que aprender a fazer tijolos, a mistura certa de cimento e areia para fazer o concreto, bem como mexer em diversos equipamentos e materiais sobre os quais nada entendiam. Mas a construção não era o único desafio. Ellen e seus alunos tiveram de aprender sobre mecânica de automóveis. Afinal, precisavam de um veículo que funcionasse como ambulância. Precisavam de caminhão para a construção e de caminhonete para transportar comida. Cada necessidade tinha suas próprias dificuldades, mas com elas Deus providenciava, capacitava e dava sabedoria para realizar. Ellen passou a conviver mais com as africanas do que com suas colegas missionárias, e um pastor africano passou a ser seu conselheiro espiritual. Algo que seus companheiros missionários não entendiam e também não aceitavam. Mas isso fez com que ela alcançasse o coração dos nativos e eles confiassem nela e ouvissem o que ela lhes falava sobre Deus e sua palavra. Ela passou a ser chamada de uma maneira muito especial por eles. Mama Luca. Luca é o nome feminino para Lucas, Luke,
em inglês, o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que também era médico. Após 1 ano, a construção do hospital foi concluída e o fluxo de pacientes era enorme. Cerca de 200 a 250 pacientes iam ao hospital diariamente. Ellen tinha tantos trabalhos que continuamente chegava à exaustão, ficando doente com frequência e sempre gravemente. Cada vez que ela adoecia, outra pessoa tinha que cuidar dela e, além disso, assumir todas as suas atividades. Então, em 1958, depois de 5 anos no Congo, tratando pacientes, ensinando, evangelizando, cavando poços, limpando valas e queimando tijolos para as construções, Ellen, que estava muito doente, aceitou ir de férias para a Inglaterra. E agora? Será que a carreira missionária de Ellen tinha acabado? Será que ela conseguirá voltar para o Congo? É o que vamos descobrir no nosso próximo encontro. Ellen Roosevelt, a médica missionária que foi fiel ao Senhor em meio ao sofrimento. Ore por missões. Oremos pela República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo se classificou na 57ª posição na lista mundial de perseguição em 2020. Lá, a pressão à igreja está aumentando devido à seriedade da violência na parte oriental do país. O grupo islâmico radical Aliança das Forças Democráticas, ADF, matou mais de 20 cristãos, bem como conduziu sequestros e destruiu igrejas e propriedades cristãs. Oremos pelos cristãos expostos à violência de grupos militantes islâmicos como a ADF. Peçamos a Deus que os cristãos refugiados voltem para suas casas em segurança ou consigam um novo lar. Intercedamos em favor de todos os que perderam familiares e entes queridos em ataques de grupos militantes. Oremos. Senhor Deus amado Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos tem concedido. Eu te agradeço, Senhor, por cada tempo bom com a nossa família. Eu te agradeço por mais um dia de CV Kids. E eu quero agora colocar nas tuas mãos perante ti pessoal lá da África, do Congo, que estão sendo refugiados e mortos, vários cristãos e pastores. Eu quero te pedir, Senhor, que você possa abençoar a família deles, que estão perdendo os familiares queridos, e que até os terroristas possam se tornar crentes e possam parar com essa barbaridade que é horrível. E que você possa ajudar eles, sabe, quando eles deixarem de ser refugiados e voltar em segurança para a casa deles. Eu quero te pedir, Senhor, para você proteger a família deles, a África em si e aquele continente, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia e que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Em nome de Jesus, amém. Apesar de você ser uma criança bem pequenininha, saiba sempre que o nosso Deus é um Deus grandão e que sempre cuida de nós. Pode ser o tamanho que a gente tiver, Ele é um Deus grande e nunca vai nos deixar e sempre está perto de nós. Então vamos louvar como Deus grandão? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão.
o Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está a me guardar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Olá, crianças, boa noite. Eu sou a tia Sara. Hoje eu vou contar para vocês a história da Bíblia, certo? Vamos primeiro orar, fechar nossos olhinhos, baixar nossas cabecinhas. Grandioso Deus, ó Pai, quero te agradecer por mais uma quarta-feira de Cristo da Vida Kids. Quero te pedir que o Senhor possa estar abençoando essas crianças, que elas possam prestar atenção, que elas venham entender a história. Em nome santo e precioso de Jesus Cristo, amém. Hoje eu vou contar para vocês uma história da Bíblia. É sobre Paulo, Barnabé e a primeira viagem missionária. Paulo, ele estudou a Bíblia durante muito tempo. É como, por exemplo, aqui na igreja que nós temos os seminaristas, os professores, os missionários. Antes dos missionários ir para o campo, eles também estudam muito tempo a Bíblia. Paulo tinha um professor, e o nome desse professor era Gamaliel. Foi esse professor, esse mestre, que ensinou Paulo o que ele sabia sobre a Bíblia. Depois de um tempo que Paulo tinha se convertido, ele foi para Damasco, ficar um tempo lá, ficou lá por 3 anos. Em seguida, ele foi para Jerusalém, onde ele encontrou Barnabé. Barnabé acreditou na salvação de Paulo e levou Paulo para conhecer os apóstolos. Depois que Paulo conheceu os apóstolos, ele foi para a sua cidade natal, a cidade que ele tinha nascido, que era Tarso. E ele ficou em Tarso durante 9 anos. Ao total, Paulo se preparou 12 anos
crescendo espiritualmente, estudando a Bíblia para ser um missionário. Um dia, Barnabé recebeu um convite para ir a Antioquia da Síria e ele resolveu chamar Paulo para ir com ele. Paulo e Barnabé foram para Antioquia da Síria e lá eles ajudaram e pregaram durante um certo tempo. Certo dia, os irmãos da igreja de Antioquia da Síria estavam orando e jejuando e pediram a Deus que ajudassem eles e lhe dissesse o que Deus queria que eles fizessem. Foi quando o Espírito Santo falou com eles e disse: separa Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Essa passagem está lá em Atos 13:2. E assim a igreja fez. Separou Barnabé e Paulo e mandou para essa viagem que nós chamamos de a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé convidaram um rapaz chamado João Marcos para ir com eles nessa viagem. João Marcos, ele ia aprender com Paulo e Barnabé e ele ia também ajudar Paulo e Barnabé no trabalho deles nessa viagem. Vocês já viajaram alguma vez para algum canto? Já fez uma viagem assim muito longa, um pouco cansativa? Mas vocês foram como? De carro, de ônibus ou de avião? Paulo, Barnabé e João não tinham essas coisas naquele tempo. Eles viajavam ou de barco, ou a pé, ou então a camelo. Era um pouco difícil, né? As viagens naquele tempo duravam muitos dias. Eles foram a essa viagem e chegaram a Chipre, na ilha de Chipre. Chegando em Chipre, eles atravessaram a ilha de Chipre e foram a Salamina. Chegando a Salamina, eles paravam em todas as sinagogas. Sinagoga é a igreja dos judeus. Eles paravam em todas as sinagogas e pregavam o evangelho de Jesus a quem quisesse ouvir. Depois disso, eles foram para Pafos. Pafos era do outro lado da ilha de Chipre. Chegando em Pafos, eles conheceram um homem, um mágico judeu. Esse mágico também era um falso profeta. O nome dele era Elimas ou Bar Jesus. Elimas, além de ser um mágico, falso profeta, ele era um homem muito importante naquela época e que tinha muita influência sobre o procônsul romano, porque ele era um dos assistentes do procônsul romano. Procônsul romano é a mesma coisa que governador romano. Então, como a ilha de Chipre era uma ilha muito pequena, as pessoas de lá ficaram sabendo da presença de estranhos e logo foram falar para o procônsul. O procônsul ficou muito curioso para saber quem eram essas pessoas e o que é que elas estavam fazendo lá. Só que Elimas não ficou muito feliz, porque Elimas era um falso profeta e ele tinha medo de perder a influência que ele tinha sobre o procônsul romano. Então ele foi lá no procônsul e falou um monte de coisas sobre Paulo e seus amigos. Falou mentiras, inventou coisas. Mas, mesmo assim, o procônsul romano queria saber e chamou Paulo e seus amigos lá. Chegando lá, o Espírito Santo mostrou a Paulo o que estava acontecendo. Paulo olhou diretamente para o Elimas, o falso profeta, e disse: você é inimigo de tudo que é justo. Até quando você vai tentar enganar as pessoas? E até quando você vai tentar perverter os retos caminhos do Senhor? Por causa de tudo que você tem feito, você ficará cego por um tempo. Lá em Atos 13:10. E assim aconteceu. Na mesma hora, Elimas, o falso profeta, ficou cego. E o procônsul romano, o governador, estava vendo tudo aquilo e ele ficou muito surpreso com o que tinha visto. E ele entendeu que o que Paulo estava pregando era verdade. E então ele creu em Jesus. Depois
dessa viagem, Paulo, Barnabé e João seguiram de Pafos, onde eles estavam, para Perge da Panfilha. Chegando em Perge da Panfilha, uma coisa muito triste aconteceu. João Marcos, aquele rapaz que tinha ido ajudar Paulo e Barnabé, ele desistiu da viagem e voltou lá para Jerusalém. Às vezes nós somos como João Marcos e queremos desistir de servir ao Senhor. Só que nós não podemos ser assim. Às vezes nós temos medo, como por exemplo nessa pandemia. Às vezes a gente tem medo de vir à igreja, né? Ou então porque nós estamos cansados, com sono, tristes. Mas nós temos que ser como Paulo e Barnabé, que não desistiram e continuaram firmes pregando o Evangelho. Depois que eles estavam em Perge da Panfilha, eles foram para Antioquia da Psídia. Chegando em Antioquia da Psídia, eles começaram a pregar para muitas pessoas, mas lá tinham muitos líderes religiosos e eles ficaram com muitos ciúmes e muita raiva de que Paulo e Barnabé estavam fazendo. E então eles expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. Vocês acham que Paulo e Barnabé ficaram tristes, com raiva, desanimados? Não. Eles não desistiram em nenhum momento e continuaram firmes, mais uma vez pregando o Evangelho. Depois disso, a próxima cidade era Listra. E então, lá em Listra, tinha muitas pessoas idólatras. Pessoas que adoravam os deuses falsos, que faziam muitas coisas erradas, viviam na prática do pecado. E quando Paulo e Barnabé chegaram e começaram a pregar o Evangelho lá, algumas dessas pessoas não gostaram. Se juntaram e apedrejaram Paulo. Jogaram tantas pedras nele que achavam que ele tinha morrido. Mas ele não tinha morrido. No dia seguinte, Paulo se levantou, mesmo machucado, mesmo ferido. Ele se levantou e foi para a próxima cidade, que era a cidade de Derbe. Chegando em Derbe, eles se reuniam em sinagogas e pregavam para muitas e muitas pessoas. Em Derbe, Paulo teve a oportunidade de mostrar mais uma vez que era fiel ao Senhor. Barnabé também, fiel ao Senhor, sempre pregando para as pessoas. Depois de Derbe, eles voltaram lá para a cidade da Antioquia da Síria, que foi aquela primeira igreja que enviou eles para a primeira viagem missionária. E eles falaram aos irmãos que estavam lá presentes de todas as bênçãos que tinham acontecido durante a viagem, das conversões, das dificuldades, mas eles nunca deixaram de servir a Deus com alegria e com amor. Paulo e Barnabé tinham muita vontade e muita disposição de servir ao Senhor, de servir a Deus. Por mais que acontecessem dificuldades durante a viagem deles, eles nunca desistiram. E você aí em casa? Você tem tido disposição e vontade de falar de Jesus? Tia, eu até tenho disposição e vontade, mas eu sou criança, eu não posso ir para tão longe assim. Você não pode. Mas você lembra da música do missionáriozinho? Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novos salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente. Então, nós não precisamos atravessar os mares para falar do amor de Jesus às outras pessoas. Nós podemos fazer isso com nossos coleguinhas da escola, com os nossos vizinhos, nossos familiares. Nós podemos também ajudar orando, sempre e todos os dias orar por missões. Nós podemos também ajudar os missionários que já estão no campo, que já estão trabalhando,
com a oferta para o sustento deles. Eles precisam, eles têm necessidades, eles precisam comer, se alimentar bem. E nós podemos fazer que nem Paulo, ir para algum canto. Não necessariamente um canto muito longe, mas como eu disse, a qualquer lugar e a qualquer hora você pode ser um missionáriozinho falando do amor de Jesus, certo? Agora a tia Sara vai orar para encerrar a lição e depois eu explico a tarefinha. Vamos mais uma vez fechar nossos olhinhos e baixar nossas cabeças. Grandioso Deus, amado Pai, quero te agradecer por mais um devocional da CV Kids. Quero te pedir que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor. Não possa deixar a gente esquecer do nosso compromisso como igreja, com nossos missionários. Quero te pedir que o Senhor possa estar abençoando os missionários que já estão no campo. Possa estar abençoando o coração dessas crianças para elas entenderem a importância de missões. E abençoando os desejos nos corações delas, se algum dia elas quiserem ser algum missionário por aí fora. Em nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Agora, a atividade. É muito fácil. Vai estar na descrição do vídeo, ou as coordenadoras vão mandar nos grupos uma figura que vocês vão pintar Paulo e Barnabé pregando o evangelho. Tá bom? Boa noite, até a próxima. Você sabe o que é fé? Fé é confiar, é acreditar, mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba o que vai acontecer. Porque nós temos um Deus que é poderoso, que cuida de nós e que pode fazer muito mais do que a gente pode pensar. Então vamos cantar que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Lá, 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 lá. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. É bom estar mais uma vez aqui com vocês e agradecer pelo privilégio de poder aprender mais um pouco da palavra de Deus. Então vamos orar
Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos pelo privilégio de estar participando dessa programação. Abre, Senhor Deus, nossas mentes, nossos corações, para que possamos aprender mais um pouco da Tua palavra que o Senhor queres em nossa vida. Pois é, te oramos grato, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos estar estudando um pouco desse tempo, a primeira viagem missionária de Paulo. Então, eu desenhei aqui um mapa para que nós possamos entender melhor como foi essa viagem. Temos aqui o mar Mediterrâneo, a ilha de Chipre, bem aqui embaixo o Egito, Jerusalém. Alguém pode me dizer que lago é esse? O mar da Galileia. E esse maior, o Mar Morto. E aqui, esse tracinho aqui, representa o rio Jordão. E é a primeira viagem de Paulo, que nós vamos ver, vamos acompanhar um pouco a sua viagem, vai sair daqui de Antioquia e vai para essa região, conhecida, né, como a Ásia Menor. Porque quando nós estudamos, hoje nos nossos livros, nós estudamos mais para esse lado do mapa aqui, que seria a Ásia propriamente dita, como conhecemos hoje. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13. No versículo 1 do capítulo 13 diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. No versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Sabemos que Saulo é o apóstolo Paulo, né, que quando ia no caminho de Damasco, teve a visão de Jesus, né, foi chamado para a obra, a qual, aonde ia, pregava primeiro aos judeus e depois aos gentios. Lá em Atos 9. Atos capítulo 9 se dá a conversão de Paulo no caminho para Damasco. E nesse período ele se encontrava na Antioquia e foi chamado pelo Espírito Santo para fazer uma grande obra na região da Ásia Menor. Muitas vezes o convertido, aquele que recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele fica acomodado. Apenas vai para a igreja, faz as suas orações, participa de todas as programações, mas não se dispõe, como o apóstolo Paulo, quando foi chamado aqui em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco, ele se dispôs de corpo e alma, como costumamos dizer, para servir ao Senhor. Então foi chamado Paulo e Barnabé para essa obra missionária. Então eles estavam na Antioquia. Da Antioquia foram para a ilha de Chipre, até Salamina.
né? Aonde eles iniciaram a pregação do Evangelho. De Salamina foram para Pafos. E interessante, sempre onde Paulo chegava, ele primeiro pregava nas sinagogas para os judeus e depois para os gentios. E aqui, nessa sua jornada, ele seguia os seus princípios, o mesmo padrão. Pregou, fez a sua pregação em Salamina, em Pafos, onde muitos judeus se converteram, o seguiam. Logo em seguida pregou para os gentios também. De Pafos seguiram, né? De navio aqui, chegaram, foram para Perge. Em Perge, foram para as outras cidades. Só que, voltando aqui um pouquinho, em Pafos, tinha o procônsul Sérgio Paulo. Né? Procônsul Sérgio Paulo, que logo quis ouvir a pregação de Paulo e Barnabé. Só que tinha um cidadão chamado Elimas, conhecido como o Encantador, que deturpava, mudava e falava mal do Evangelho. Até que Paulo o repreendeu. Elimas teve uma cegueira, né? Paulo orou para que ele ficasse cego, e com isso fortaleceu, né? E Sérgio Paulo, o procônsul, se converteu. Após a conversão de Sérgio Paulo, o procônsul, ele segue em viagem para Perge, e de Perge vai para Antioquia. Aqui é Antioquia, e aqui é Antioquia da Pisídia, que é essa região aqui. Logo aqui assim a região da Galácia, né? Então, só lembrando que aqui é a Ásia Menor. E eles foram para Antioquia da Pisídia. Também Paulo vai às sinagogas, aliás, a sinagoga, prega aos judeus, né? Muitos se convertem e o seguem. Depois faz a sua pregação aos gentios e segue viagem para Icônio e Listra. Só que em Icônio, os judeus, né, alguns judeus seguiram a Paulo, alguns gentios também seguiram a Paulo, né, se converteram, mas uma grande maioria causaram tumulto e perseguiram a Paulo e Barnabé. Então, o que nós podemos lembrar é que ainda hoje a igreja, né, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, como nessa época que Paulo foi convertido, eram chamados seguidores do caminho, ainda hoje sofre perseguições.
Então é como Paulo diz, né? Temos que estar dispostos a batalharmos diligentemente pela fé. Porque perseguições houve e ainda está havendo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles de Icônio, eles fugiram para Listra, de Listra para Derbe, né? E em Listra eles curaram o paralítico, sempre tendo os sinais de que eles eram realmente os anunciadores do Evangelho. Qual o nosso sinal hoje para pregar a palavra de Deus? O nosso sinal hoje é a Bíblia, pela qual nós nos guiamos, né, e pregamos o verdadeiro evangelho da salvação. Na sua viagem de retorno, né, ao chegar em Perge, eles já pegaram o barco voltando direto para Antioquia. Então, vejam só como até hoje nós fazemos em nossa igreja também, seguindo os princípios bíblicos, seguindo os princípios de Deus. Paulo e Barnabé já tinham sido chamados pelo Senhor Jesus Cristo, já eram convertidos. Escutaram, aceitaram, responderam o chamado do Espírito Santo aqui na Antioquia. A igreja então orou e eles foram enviados para a obra missionária. Assim também nós fazemos em nossa igreja. Os irmãos, né, se sentem chamados por missões, são chamados por missões, ouvem, né, sentem-se chamados por missões, a igreja reconhece o seu chamado e é enviado para a obra missionária. E quando nossos irmãos aqui, Paulo e Barnabé, retornaram a Antioquia, eles fizeram seu relatório da viagem, contando todas as maravilhas que aconteceram durante a sua viagem missionária. Eles foram perseguidos? Foram. Tiveram dificuldades? Tiveram. Mas o grande momento do seu relatório não foram as perseguições, e sim as conversões. A obra maravilhosa que foi feita nessa região da Ásia Menor. Então, amados, lembrem-se, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, temos que nos dispor a trabalhar, a pregar a palavra de Deus, seja longe ou seja próximo a nós. Mas temos que estar dispostos a pregar a palavra de Deus. Então oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse devocional, te agradecemos por aprender, Senhor Deus, que temos que estar dispostos a trabalhar, a ouvir teu chamado e pregar a tua palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado e até a próxima vez. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao
Senhor, você aí de casa vai fazer tudo que a música mandar. Cantar bem alto, bem forte pra gente louvar o nosso Deus, tá bom? Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, harmonia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Mais forte agora, hein? Vou escutar daqui, vamos lá. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, harmonia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, harmonia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ai, Ted, eu não tava mais querendo fazer só coisas doces. Eu tava agora querendo fazer coisas salgadas também. Deixa eu pensar. Que tal um pastel? Pastéis doces e salgados. Vamos fazer isso. Vamos lá. Você vai precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, sem fermento mesmo. 1 caixa ou latinha de creme de leite, aqui eu vou usar uma lata. Sal. E recheios que você quiser. Eu vou fazer aqui um pastel de frango desfiado, um de queijo e um de Romeu e Julieta, que é queijo com goiabada. O primeiro passo é pegar a farinha de trigo e colocar dentro de uma vasilha maior, para que tenha espaço para a gente misturar nossa massa. Agora vamos adicionando aos poucos o creme de leite. Primeiro adicionamos um pouquinho. E mexemos. E vamos assim até que vire uma massinha. Você vai adicionando aos poucos, mas vai ter uma hora que você vai precisar mexer com a mão. Vou colocar mais um pouco. Vou adicionar logo o sal. Algumas pitadinhas, mas não muito. E continuar misturando. Agora eu vou adicionar mais um pouco. E vou começar a mexer com a mão.
vai pegando as farinhas dos lados e misturando com essa massinha que já se formou no meio. Terminando aqui de mexer a massa. E olha, vocês veem como ela tem que ficar desgrudando da nossa vasilha, né? Fazendo assim uma bolinha. Agora, vamos pegar mais um pouco de farinha para abrir a massa do nosso pastel. Vamos colocar aqui farinha numa superfície. Para não grudar. E pode passar um pouco também de farinha na mão. Agora pegamos a nossa massa. Colocamos aqui. Eu vou primeiro usar metade, porque se eu abrir toda vai ficar muito grande. Então vou abrir primeiro metade. Coloco também um pouquinho de farinha em cima para o rolo não grudar na massa. Pegamos o rolo. Se você não tiver, pode usar uma garrafa de vidro ou um copo, ou qualquer coisa que dê para abrir. E abrimos a nossa massinha. Nessa receita eu usei mais ou menos meia latinha de creme de leite. E vocês viram que ela leva basicamente 2 ingredientes. Muito fácil, né, gente? Pronto, tô abrindo aqui. Não deixa ela ficar muito fina, mas também não muito grossa. Agora, com a nossa massa já aberta, vamos pegar a tampa de um recipiente ou qualquer coisa que dê forma ao nosso pastel e vamos cortar. Eu escolhi fazer o meu redondinho. Cortamos várias vezes. Pronto. Já cortei todos os nossos pastéis. Agora é hora de recheá-los. Eu vou rechear nossos pastéis com queijo e goiabada. Que se chama pastel Romeu e Julieta. Vou pegar um pedacinho de queijo e um de goiabada. E aí nós fechamos. É só ir juntando as bordas da massa. Agora com um garfinho, vou fechar mais ainda as bordas. E também para deixar bonitinho. Olhem só. Pronto, olha, eu já recheei os pastéis Romeu e Julieta. E agora vamos fazer os maiores de frango. Já abri a outra metade da nossa massa e vamos cortar com alguma coisa um pouquinho maior para rechearmos com frango, para ter mais recheio e ficar melhor ainda. Pronto, já temos todas as nossas bolinhas e vamos rechear. Vou pegar um pouco do recheio. Esse recheio eu só cozinhei o frango e coloquei tomate, ervilha e algumas coisas que eu gosto. Colocamos um pouco de recheio. Então, vamos fechando da mesma forma que no outro. Olha, deu bastante. E agora eu vou só selar com o garfinho, como eu fiz com os de goiabada e queijo.
Eu vou também depois levar para fritar os meus, mas você pode fritar ou assar. Vou fazer isso aqui com todos. Pronto, agora que todos os pastéis estão prontos, eu vou levar para fritar. Já fritei aqui meus pastéis e deram muitos, por isso eu fritei só alguns para vocês verem. Olha, Ted, como ficaram fofos. Agora eu vou provar para ver como ficou a nossa receitinha. Provei um de Romeu e Julieta e tá muito bom. Façam aí e me mandem as fotos. Um beijo, tchau! Por dentro, por fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, por fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, por fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Agora sentado em pé. Vamos lá. Sentado em pé, sempre sou feliz. Sentado em pé, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Sentado em pé, sempre sou feliz. Sentado em pé, sempre sou feliz. Sentado em pé, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Sentado em pé, sempre sou feliz. Agora, enquanto a tia aguenta, só mais essa vez, pro lado pro outro, que a tia não aguenta mais. Pro lado pro outro, hein? Vamos lá. Pro um lado, pro outro, pro lado pro outro, sempre sou feliz. Pro um lado, pro outro, pro lado pro outro, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Pro um lado, pro outro, pro lado pro outro, sempre sou feliz. Pro um lado, pro outro, pro lado pro outro, sempre sou feliz. Pro um lado, pro outro, pro lado pro outro, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Pro um lado, pro outro, pro lado pro outro, sempre sou feliz. Espero que vocês tenham gostado, que Deus possa estar abençoando o restante da semana de vocês. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau.